Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Então, gente, é o seguinte, vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? E vamos falar a respeito de princípios do direito empresarial, tá? Nessa aula nós vamos nos utilizar do quadro branco, tá certo? Nas aulas síncronas vocês gostaram bastante da utilização dele. Vamos então ver se nas aulas gravadas, né, a gente vai continuar gostando da utilização, então, do quadro branco, né, do recurso do quadro branco. Qualquer coisa, então, se você não gostar, avisa aí nos comentários, manda mensagem para mim, tá? Dá seu feedback, que aí a gente, qualquer coisa, volta a adotar, então, adota os slides a respeito da disciplina, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar a respeito dos princípios do direito empresarial, tá bom? O que acontece, gente? Olha, princípios é uma matéria, e principalmente a quantidade e ordem dos princípios, é uma matéria que muda para cada livro, para cada doutrinador. Então, no seu livro que você gosta de estudar, que você gosta de ler, que você gosta de se debruçar sobre a matéria, pode então constar 10 princípios, pode constar 15 princípios, 8 princípios, 3 princípios, né? Então, a quantidade de princípios ela muda muito de um livro para o outro. O que acontece? Nessa aula, nós vamos falar dos princípios que eu acho essencial a gente ter noção para poder compreender a matéria de direito empresarial, para poder compreender, então, o empresário e os institutos correlatos, certo? E o que acontece? Apesar dos princípios serem, digamos que de maneira pessoal para cada doutrinador, a sua quantidade, a sua abordagem, há 3 princípios que sempre são adotados por todos os doutrinadores. É muito difícil você pegar um livro de direito empresarial, é muito difícil você ler uma doutrina onde os doutrinadores não abordam um desses, na verdade, um não, os 3 princípios. Professor, que princípios são esses? Primeiro, é o princípio da liberdade de iniciativa, tá? Primeiro, é o princípio da liberdade de iniciativa. Primeiro, é o princípio da liberdade de iniciativa. Segundo, é o princípio da livre concorrência. É o princípio da livre concorrência. Segundo, é o princípio da livre concorrência. E o terceiro princípio é o princípio da função social da empresa. Professor, a gente vai falar somente desses 3 princípios? Não, nós vamos falar de mais princípios. Só que esses 3 princípios são os princípios de suma importância para a compreensão, para o desenvolvimento, para o entendimento, para a regência do direito empresarial. São 3 princípios que caem em quase todos os livros, todos os doutrinadores falam sobre esses princípios. Então, são esses 3 que nós vamos iniciar, pois, na minha ótica, são os 3 princípios mais importantes da regência do direito empresarial. Tranquilo? Então, vamos iniciar falando do princípio da liberdade de iniciativa. Vamos iniciar falando do princípio da liberdade de iniciativa. Princípio da liberdade de iniciativa.
que acontece? Para poder abordar e conceituar o princípio da liberdade de iniciativa, eu preciso, primeiramente, fazer uma leitura com vocês do artigo 170 da Constituição Federal. Então, a gente precisa fazer uma leitura do artigo... A gente precisa fazer uma leitura do artigo 170 da Constituição Federal de 88. Professor, e o que diz o artigo 170 da Constituição Federal? Deixa eu copiar na tela. Deixa eu colocar aí no nosso quadro. Tá? O artigo 170 da Constituição Federal, ele vai dizer o seguinte. Vamos aqui deixar ele aqui bonitinho, nesse quadro. E vamos ler. Olha o que diz o artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Primeira coisa, preste atenção que o artigo 170 caput, ele elevou como fundamento da ordem econômica brasileira o princípio da liberdade de iniciativa. Ou seja, para o artigo 170 da Constituição Federal, a livre iniciativa é fundamento da ordem econômica brasileira. É fundamento da ordem econômica brasileira. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? De que é um fundamento, né, para o artigo 170, a livre iniciativa, ela é um fundamento da ordem econômica brasileira. Quando eu falo aqui em fundamento, melhor dizendo, quando o caput do artigo 70 ele fala em fundamento, ele fala que fundamento é a causa, que fundamento é o objetivo da ordem econômica que precisa ser alcançado pelo Estado. Então, o que ele está dizendo? O caput do artigo 170, que é o objetivo que precisa ser alcançado. É a causa. É a causa. O fundamento é a causa. É o objetivo que precisa ser alcançado. É a causa, é o objetivo que precisa ser alcançado. Professor, e o que diz o princípio da liberdade de iniciativa? Qual é o conceito do princípio da liberdade de iniciativa? Qualquer pessoa, ele vai dizer, vamos lá aqui, coloca conceito. Conceito. O que ele diz? Que qualquer pessoa não está deixando eu escrever aqui, né? Vamos tentar embaixo. Qualquer pessoa pode exercer uma atividade econômica. Qualquer pessoa pode exercer uma atividade. Qualquer pessoa pode exercer uma atividade econômica. Ou seja, a ordem econômica brasileira,
a ordem econômica do Estado Brasil, ele é fundamentado, ou seja, ele tem como causa, ele tem como objetivo permitir que qualquer pessoa exerça uma atividade econômica. Então, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, o objetivo da ordem econômica brasileira é permitir que qualquer pessoa exerça uma atividade econômica. Ou seja, nós temos aqui um valor liberal. Nós temos aqui um valor liberal. O que é isso, professor? O Estado brasileiro, ele reconhece que sozinho ele não consegue suprir todas as necessidades da sua população. Então, o que ele faz? Ele delega que essas necessidades, ele delega, então, que a atividade econômica que é fundamental para o desenvolvimento do Estado brasileiro e para o bem-estar da população seja ofertada por quem? Seja ofertada pelo setor privado. Seja ofertado pelo setor privado. Então, veja, aqui, a liberdade de iniciativa, ela é um princípio fundamental do direito empresarial. Ela é o princípio fundamental, do direito empresarial. Se todo o setor econômico fosse regido, se toda a atividade econômica fosse regida pelo Estado, essa matéria não estaria tratada pelo direito empresarial. Essa matéria estaria tratada onde? Lá no direito administrativo, lá no direito constitucional. Mas como o Estado, ele, ao fundar a sua ordem econômica, coloca isso expressamente na sua carta maior, diz que o fundamento da ordem econômica daquele Estado está em cima da livre iniciativa, então o que ele faz? Ele traz como objetivo que qualquer pessoa pode exercer uma atividade econômica. É um valor liberal. Ele delega essa atividade econômica para o setor privado. Por quê? Porque o Estado sabe que não pode fazer tudo o que quiser. O Estado, ele não pode fazer tudo. Ele não pode entregar todos os bens que sua população precisa. Então, ele delega isso para o setor privado. Então, veja, o exercício da atividade econômica, ela é livre, em regra, tá? E ela não precisa, e essa atividade, esse exercício, não precisa de autorização estatal. Então, aqui, esse exercício, ele é livre em regra, e o exercício da atividade econômica não precisa de autorização. Não precisa de autorização
do Estado. Autorização, coloque aí expressamente, autorização estatal. Não precisa de autorização estatal. Só que cuidado, apesar de não precisar de autorização estatal, apesar de a atividade econômica ela ser livre, o Estado pode condicionar essa atividade econômica, tá? O Estado, ele pode condicionar essa atividade econômica. O Estado pode condicionar a atividade econômica. Quando, em alguns casos, ele pede conclusão de ensino superior, quando, em alguns casos, ele diz que para iniciar aquela atividade necessita de uma permissão especial do Estado, quando vai ter uma regulação diferente de outros. Então, apesar do exercício ser livre, apesar de não necessitar de autorização estatal, o Estado ele pode condicionar a atividade econômica. Porém, esse condicionamento ele tem que estar assegurado, resguardado por um objetivo constitucional, tá? Esse condicionamento ele tem que estar resguardado por um objetivo constitucional. Ou seja, em outras palavras, a partir do momento que o Estado ele inventa de condicionar, de não permitir uma autorização estatal, de não permitir, né, não dar autorização para o exercício de uma atividade econômica, ele está fazendo uma atividade ou ele está fazendo algo que é inconstitucional perante, então, a ordem do artigo 170, caput, da Constituição Federal. Olha o que vai dizer o próprio parágrafo único. Olha o que vai dizer o próprio parágrafo único do artigo 170, que foi alterado pela Lei de Liberdade Econômica ano passado. Olha o que ele vai dizer. Parágrafo único, tá? Parágrafo único da onde, professor? Isso aqui. Parágrafo único do próprio artigo 170, tá? É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos. Mas olha o finalzinho. Salvo nos casos previstos em lei. Salvo nos casos previstos em lei. Esse parágrafo único, ele foi alterado, né? Na verdade, não é que ele foi alterado. Foi o parágrafo, esse parágrafo único foi o que deu fundamento, perdão da palavra, né? Não foi uma emenda, desculpa. Ele deu fundamento para a Lei 13.874 de 2009, tá? Então, é esse parágrafo único que foi regulamentado, né, que teve então o fundamento para a Lei 13.874, perdão, botei 79. 74 de 2019, a Lei de Liberdade Econômica.
Então, cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso. Professor, o que é a liberdade de iniciativa? É justamente eu ter liberdade para exercer uma atividade econômica. Está aqui, né, no próprio parágrafo único do 170. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, tá? O exercício de qualquer atividade econômica. Tudo bem até aqui, não tá? Então, vamos continuar nossa aula. Quando a gente estuda princípios pelo livro de Fábio Ulloa Coelho, quando a gente estuda esses princípios pelo autor Fábio Ulloa Coelho, Fábio Ulloa Coelho. Fábio Ulloa Coelho, em seu livro, ele diz, então, que o princípio da liberdade de iniciativa, ele acaba tendo uma necessidade de se desdobrar em 4 condições fundamentais para o funcionamento eficiente desse meio de produção. Para o funcionamento eficiente, então, dessa forma, né, de fundamento, de objetivo do Estado econômico. Então, Fábio Ulloa Coelho ele vai dizer, olha, há uma necessidade, esse princípio se desdobra em 4 condições fundamentais. Então, ele vai falar, se desdobra em 4 condições fundamentais. Em 4 condições fundamentais. Para o bom funcionamento desse princípio, né? Para o bom funcionamento desse princípio. Qual é o primeiro fundamento, professor? A primeira condição, a imprescindibilidade da empresa privada. O primeiro é a imprescindibilidade da empresa privada. E como eu disse a vocês, é a empresa privada que vai garantir à sociedade ter acesso aos bens e serviços de que ela necessita para sobreviver, ou de que ela necessita de uma maneira geral, né? É justamente essa sociedade, é justamente o setor privado que vai permitir, vamos escrever, permite que a sociedade tem acesso aos bens e serviços que necessita. Aos bens e serviços que necessita. Tranquilo? Tudo bem? Segunda condição fundamental. Essa empresa privada, ela precisa ter um fator para implementar-se. Ela precisa, então, ter uma motivação. Professor, que motivação é essa? É a busca do lucro. Então, para que eu vou delegar à empresa privada, ao setor privado, essa entrega à minha população, à minha sociedade, de bens e serviços de que ela necessita? Porque, ao fazer isso, a empresa privada ela vai ter como principal motivação a busca
pelo lucro. Veja que a empresa privada não vai trabalhar para o Estado. Ela tem um papel essencial para o Estado, ao permitir que a sociedade tenha acesso aos bens e serviços de que necessita. Porém, a motivação principal do empresário, a motivação principal do setor privado é o quê? É a busca pelo lucro. A motivação principal é a busca pelo lucro. Ele vai agir a fim de angariar lucro. Ele vai agir a fim de receber lucro. Não vou agir para o Estado. Eu vou agir em benefício próprio, empresário do setor privado. Para quê? Para ter lucro. Só que para ter lucro, o empresário ele necessita ter uma segurança. Ele precisa ter segurança jurídica de que ele terá um retorno lucrativo, e para que ele tenha esse retorno lucrativo, ele necessita de proteção jurídica do investimento que ele está fazendo. Então, o que é que nós temos aí, professor? Uma quarta condição fundamental: necessidade de proteção do investimento privado, uma necessidade jurídica de proteção do investimento privado. Terceira condição, necessidade jurídica de proteção ao investimento privado. Por isso que as normas de direito empresarial, como a gente falou na nossa primeira aula, né, ela justamente vai trazer uma proteção maior ao empresário do que o direito civil vai trazer ao civil. Por isso que eu disse a vocês, cuidado com essa área empresarial, cuidado com o direito empresarial. Por quê, professor? Porque ele é essencial, ele é mais importante do que o direito civil. E está aqui. Por conta disso, há uma necessidade jurídica de proteção ao investimento privado. E, por fim, quarta condição, reconhecimento da empresa privada como um polo gerador de empregos e de riquezas para a sociedade, né? Então, assim, nós vamos reconhecimento do setor privado como o polo gerador de empregos e de distribuição de renda, pelo menos no papel, né? Ele vai gerar empregos, ele vai gerar riquezas para a sociedade, né? Ele vai gerar empregos, ele vai distribuir renda, gerar riquezas para a sociedade, Então perceba que para Fábio Lyoa Coelho, o princípio da liberdade de iniciativa, ele vai ter esses quatro desdobramentos, essas quatro condições fundamentais. Mas perceba por tudo que eu falei, que Fábio Lyoa Coelho ele está falando dessas condições baseado no modo de produção capitalista, tá? Ele está falando isso, mas baseado no modo de produção capitalista.
no modo de produção capitalista. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Show de bola. Vamos passar para o segundo princípio. Professor, qual é o segundo princípio? É o princípio da liberdade de concorrência. O segundo princípio é o princípio da liberdade de concorrência. Princípio da liberdade de concorrência. Princípio da liberdade de concorrência. O R deveria ficar aqui, tá? Ó, mas perceba que ele não me deixa. Olha, agora deixou. Vai. Né? O R ficaria aqui, tá bom? Mas a lousa não está deixando eu escrever ali, então eu trouxe para cá. Então, princípio da liberdade de concorrência. O que acontece, gente? O princípio da liberdade de concorrência, ele também está previsto no artigo 170. Ele também está previsto no artigo 170, tá? Só que agora ele está previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal elevou esse princípio a uma categoria de princípio que vai reger a ordem econômica brasileira. Então, olha o que vai dizer de novo o 170, acompanhe comigo, né? Só vá de Meco, ou coloca aí numa aba da internet. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, beleza? Conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios. Inciso 4, livre concorrência. Inciso 4, livre concorrência. Então, perceba, no momento, então, que o Estado elevou a liberdade de concorrência como um princípio regente de sua ordem econômica, o que ele está fazendo? Ele está justamente trazendo a concorrência como um instrumento, tá? Ele vai fazer o quê? Que a concorrência, ele vai fazer com que a concorrência ele seja um instrumento a ser utilizado pelo Estado. Professor, instrumento para quê? Um instrumento de igualdade entre os agentes econômicos, tá? Ele vai ser um instrumento de igualdade entre os agentes econômicos daquele setor. Vejam, a ordem econômica, ela tem um objetivo permitir que todos exerçam uma atividade econômica. Já acabamos de falar, né? Princípio da liberdade, princípio da livre iniciativa, perdão. Princípio da livre iniciativa, acabamos de falar. Princípio da livre iniciativa. Então, o Estado vai dizer o quê? O objetivo é todo mundo exercer uma atividade econômica. Só que o Estado sabe que, em alguns momentos, esses agentes econômicos que vão exercer uma liberdade, esses agentes econômicos que vão ter liberdade para exercer uma atividade econômica, eles se utilizam de manobras empresariais, eles se utilizam de meios econômicos, de instrumentos, para fazer o quê? Que
toda aquela, digamos que, procura pelos bens e serviços seja direcionado exclusivamente para ele. Então, o Estado ele tem que trazer uma liberdade de concorrência, ele tem que trazer uma livre concorrência e usar isso como instrumento, pois ao trazer igualdade entre os agentes econômicos, ele permite que esses possam competir em regime de igualdade. Então, o que visa esse instrumento? Esse instrumento ele visa que os agentes econômicos eles possam competir, em regime de igualdade. Eles possam competir em regime de igualdade. Então, ele traz institutos, ele traz ferramentas, ele principalmente vai trazer proibições e um agente regulamentador do mercado para garantir essa igualdade entre os agentes econômicos. O que acontece, professor? A partir do momento que eu tenho uma liberdade de concorrência, eu garanto ao mercado fornecimento de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes. A partir do momento que eu garanto, dentro de um setor econômico, dentro de um mercado, dentro da minha própria economia, uma liberdade de concorrência, então eu vou garantir ao mercado, acesso a bens e serviços com qualidade crescente e preços decrescentes. Pense comigo o seguinte. Pense comigo. Isso aqui é um celular, tá? Isso aqui é um celular. Pense comigo, então, que no Brasil, só quem poderia comercializar, produzir e vender celular era a Samsung. Estou fazendo propaganda aqui da Samsung. Era a Samsung. E mais nenhuma outra empresa poderia comercializar, vender. Era exclusividade, domínio, né, da Samsung. Nesse momento, veja que ao permitir isso, a Samsung ela não teria concorrência para combater, para bater de frente com o produto dela. Então, o que ia acontecer com a celular? A Samsung iria colocar o preço que ela bem desejasse. A produção do celular iria também ser do jeito que ela desejasse. Se os consumidores queriam um celular com a bateria mais durável, um produto que tivesse uma conexão com a internet mais rápida, ou que recebesse, então, sinais de maneira mais rápida, ou que seja com uma abrangência de sinal muito maior, eles não iriam ser o quê? Atendidos. Por quê? Porque a Samsung, até o domínio da produção desse celular no Brasil, ela ia não ter nenhum incentivo de estar, digamos assim, satisfazendo os interesses dos consumidores. Olha, no Brasil, só quem pode vender celular sou eu. Você quer ter um? Compre esse aqui que eu estou fazendo do jeito que eu quero e com o preço que eu quero. Agora, a partir do momento que a Samsung se instala no Brasil, e junto com a Samsung eu tenho uma série de concorrentes, a Apple, a Nokia, Xiaomi,
e por aí vai, veja que agora essa concorrência, ela vai fazer o quê? Com que essas empresas, para atrair a atenção do consumidor, para atrair a atenção do consumidor, traga, invista em melhores tecnologias, invista em melhores tecnologias, onde essas tecnologias, se puderem, elas vão ser barateadas. Vai trazer produtos que sejam de acesso amplo à população. Então, vou trazer celulares que sejam caros, né? Como, por exemplo, um Apple, que você tem que vender sua casa e dividir ele em 8 vidas para conseguir comprar um. Ou então ele vai trazer celulares que você consegue facilmente acessar com preços módicos de qualquer população, a qualquer pessoa da população brasileira. Então, vou trazer vários modelos para atrair os vários gostos e para tentar atrair os vários segmentos das camadas econômicas daquela sociedade. E isso aqui acaba fazendo com que haja um jogo, isso aqui acaba fazendo com que haja um jogo muito interessante dentro do mercado econômico. O que acontece? Os ganhos pelas decisões acertadas e as perdas pelas decisões, digamos assim, não vou falar desarrazoadas, mas pelos erros das decisões frente ao mercado. Então, nesse momento aqui, quando uma sociedade ela consegue acertar nas suas decisões, ela consegue acertar, ter decisões empresarialmente acertadas, o que vai acontecer com ela? Se ela acerta, ela vai ter seus produtos cada vez mais comprados e demandados pelos consumidores, angariando o quê, professor? Lucro. Mas se as decisões empresariais são erradas, se eu não consigo acompanhar a demanda do mercado, o que vai acontecer? Eu vou angariar prejuízos, onde esses prejuízos vão fazer com que haja a falência da sociedade, e essa sociedade, ao falir, ela se retira da dinâmica do empresário, ou da dinâmica do mercado, da dinâmica do mercado econômico. Ela vai sair, abrindo oportunidade para outra empresa tomar o lugar dela e fomentar cada vez mais essa concorrência. E fomentar cada vez mais essa concorrência. Então, veja que a liberdade de concorrência, ela é fundamental para o desenvolvimento da livre iniciativa, de um mercado econômico. E, além disso, vou apagar, tá? Se você não conseguiu escrever tudo, dá pausa no vídeo, né? Eu vou apagar agora. Além disso, ela traz uma outra implicação. Além de trazer dinâmica ao mercado econômico, à atividade econômica, aquele mercado interno de um país, trazendo lucro para as decisões acertadas e trazendo prejuízos e, consequentemente, uma falência para as decisões desarrazoadas, ela ainda vai fazer com que haja a coibição de determinadas práticas empresariais incompatíveis com a livre concorrência, né? Ou seja, ela vai coibir, vai fazer com que o Estado traga normas para coibir a prática de atos de concorrência desleal. Ela vai trazer, então, normas, jurisprudências, ferramentas que visam, então, a proibir
essa prática de concorrência desleal. Professor, e quem é que tem essa função de fazer isso no Brasil? Além, né, do executivo, mediante lá suas secretarias, suas agências e tal, o principal órgão que nós vamos ver aqui para analisar é o CAD. O principal órgão brasileiro para analisar isso é o CAD, né? Essa autarquia federal que é vinculada, acho que ao Ministério da Economia, eu acho, se não for o Ministério da Economia, deve ser o da Justiça ou Segurança Pública, mas acho que é o da Economia. Professor, o que é o CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD é o grande órgão, a grande autarquia que está, então, responsável por fazer essa segurança, essa regulamentação da concorrência, certo? No Brasil. Tranquilo? Tudo certo? Show de bola? Então, cuidado, certo? Com essa livre concorrência, com essa liberdade de concorrência. Beleza? Tudo tranquilo? E, por fim, o terceiro princípio de suma importância é o princípio da função social da empresa. O terceiro princípio fundamental é o princípio da função social da empresa. Você lembra? Aqui, o setor privado, os empresários, as sociedades empresárias, elas vão se movimentar na busca do lucro. Porém, a empresa ela não existe apenas para dar lucro ao empresário. A empresa não existe apenas para dar lucro ao empresário. Ela tem um fator de desenvolvimento social enorme para a sociedade. Os agentes econômicos, os agentes empresariais, têm que utilizar, ou no caso, exercer a atividade empresarial de acordo com a sua função social. Professor, e como é que a empresa ela cumpre sua função social? Como a empresa cumpre com a sua função social. Como a empresa cumpre com a sua função social? No momento em que essa empresa ela gera empregos, no momento que essa empresa ela gera empregos, no momento que essa empresa ela gera distribuição de renda, no momento que essa empresa ela gera tributos,
gera tributos. Contribui com o desenvolvimento tecnológico do Estado, com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento regional. E lembre-se, né, um fator muito importante de nossa faculdade, desenvolvimento regional o quê? Sustentável. Então é aquela importância que eu falei para vocês. Olha, a partir do momento que eu vou abrir uma empresa em uma determinada região, o que acontece? Eu vou precisar de trabalhadores. Então, eu vou gerar empregos. Esses trabalhadores, a terem um emprego, eles vão ter renda. Há uma distribuição de renda. A partir do momento que esses trabalhadores eles têm uma renda, a partir do momento que eu estou abrindo uma empresa, eu também estou gerando o quê? Tributos. A partir do momento que há uma geração de tributos, o que o Estado faz? Ele investe na economia e para a sociedade, para o bem-estar social. A partir do momento que os trabalhadores têm renda, eles vão demandar cada vez mais bens. Esses bens têm que ser o quê? Supridos por outras empresas. Essas outras empresas, elas vão fazer o quê? Fomentar o mercado. Esse investimento na economia pelo Estado, pelo pagamento, pela utilização dos tributos, faz o quê? Ela fomenta o mercado. E o mercado devidamente fomentado faz o quê? Traz benefícios àquela empresa que eu abri. Então veja que eu tenho um ciclo. Veja que eu tenho um ciclo que deve permanecer assim lindo, maravilhoso. Mas apesar que a gente sabe que isso aqui é uma utopia que eu estou falando. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, a gente sabe que em algum momento desse ciclo acontece algum probleminha aqui, principalmente aqui, né? E aqui, onde faz com que esse mercado ele não seja fomentado, ele atrai ou ele demande cada vez mais bens ou serviços da minha empresa. Ou como a gente aprendeu também, né? Melhor, está vivenciando. Um fator externo, como uma pandemia, pode influenciar também bastante isso. Mas, a partir desse momento que eu estou distribuindo renda, a partir do momento que eu estou distribuindo renda para os meus trabalhadores, essa renda está sendo usada para suprir a demanda de bens e serviços desses trabalhadores. Eu vou fazer com que haja outras empresas nascendo, eu vou gerar cada vez mais tributos para o Estado, para o município, para a União, que vai usar esses tributos para investir na economia e para o bem-estar da sociedade, fomentando cada vez mais também o mercado, e o mercado fomentado cada vez mais vai fazer com que a minha empresa ela seja demandada pelos seus bens ou serviços. E isso assim, o que gera? O cumprimento da função social da empresa. Tranquilo? Gente, vou ficar por aqui. Eu acho que nossa aula já deve estar com uns 40 minutos a 50, tá certo?
para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer uma parte 2 com os demais princípios que estão faltando, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ou manda mensagem para mim, né? Ou espera a nossa aula síncrona para que haja essa resolução, né, dessas dúvidas que podem surgir, né, ao vocês estarem assistindo essa aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, um cheiro muito forte, um cheiro muito grande, bons estudos e até mais.